Oi, sétimo ano, tudo certo? Hoje nós vamos falar da página 19 da apostila, volume 2, da apostila nova, né, como vocês falam. Nós vamos falar sobre a estrutura da oração, tá? Então, o que seria uma oração? Uma oração não é aquela reza que vocês estão acostumados a fazer, né, que o ser humano faz, mas é a estrutura de um período, tá? Então, o que seria uma oração? É quando um sintagma, ele é composto em torno de um verbo, tá? Então, quando eu digo assim, vou sair hoje à noite, este vou sair hoje à noite é uma oração, porque é em torno de um verbo que está acontecendo a informação, tá bom? Nós já vimos os tipos de frase, nós já vimos as frases verbais e as nominais. A oração nada mais é do que uma frase verbal, tá ok? Então vamos lá ver. Relê esta frase de um dos textos lidos neste capítulo e assinale a afirmativa falsa. Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras. Na frase há duas orações unidas pela palavra e. Isso é uma verdade, então a gente está procurando a falsa. Os sintagmas Ana e crianças brasileiras são os sujeitos da oração, não, né? Porque somente é Ana e não é as crianças brasileiras. As crianças brasileiras está completando o sentido da oração que está relacionada a Ana. Então, Ana já fez, tá bem? Então, ela é o sujeito apenas, tá? Então, a frase falsa é essa daí, a letra B. A letra C tá falando uma verdade, porque os verbos fazer e conviver são transitivos e exigem complementos, tá? Ok até aqui. Você já sabe que o verbo concorda com pessoa e número, com o núcleo do sujeito, mas se o sujeito for um pronome? Reescreva a frase substituindo as orientações. Substitua o sintagma destacado pelo pronome adequado, eu, ela e nós. Então, você vai substituir o sujeito que está destacado por um desses pronomes. A menina é de família brasileira, haitiana. Então, aqui, eu posso substituir por ela, né? Que também é um elemento referencial. Então, eu posso colocar, ela é de família haitiana. Os irmãos Zayn e Assad e as irmãs Warda e Shiza viviam bem. Eles, ela ou nós. Eles viviam bem. Então, porque é um sujeito composto, eu vou substituir por um pronome no plural, tá? Essas crianças viajaram sozinhas. Quem que viajou sozinha? Elas. Então, eu consigo substituir por elas. Na frase seguinte, adicione um sujeito ao sujeito um pronome, indicando que quem fala também realiza a ação. Hoje eles vivem em um abrigo. Então, eu posso colocar eu, por exemplo, dentro desse conceito. Hoje, eles e eu vivemos em um abrigo, tá? Então, essa frase era para você adicionar mais um pronome ao sujeito. Então, ficaria, hoje, eles e eu vivemos num abrigo. Se, então, retornando lá em cima, lá. Se, né, eu tenho um sujeito composto e ele concorda com número e pessoa, o pronome, uma vez que ele vier no plural, o verbo também vai concordar com o pronome que está no plural. Eu não posso dizer eles acordam cedo. Na verdade, até posso, mas está errado. Então, eles acordam cedo. Esse verbo também tem que acompanhar o pronome que está no plural, tá bem? A regra de concordância é fácil. Se eu tenho um sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Certo? Então, vamos lá ver. Ordem direta e indireta. O que seria uma ordem direta de uma oração? É a ordem tradicional de uma oração, em que o sujeito aparece no início, o predicado e o seu complemento. É aquilo que a gente já viu. Por exemplo, Maria construiu um riacho. Tá? Então, eu digo, quem é o sujeito da oração? Maria. O que ela fez? Construiu. O que ela construiu? Um riacho. Essa ordem, ela é direta, porque o meu sujeito aparece no início, depois vem o verbo, depois vem o seu complemento. A ordem direta é a posição que as pessoas dizem que são corretas. Não é correta, é que ela é a mais comum de falarmos, é a mais comum de trabalharmos, tá bom? Então, a ordem direta é sujeito, predicado e complemento. Quando eu inverto isso, eu tenho uma ordem indireta. Quando o meu complemento aparece no lugar do sujeito, quando o meu sujeito aparece no meio, ou eu troco essa oração, mas a oração ela tem que ficar entendida por mim também, tá? Eu não posso trocar a oração e ficar sem sentido, porque daí dá um nome que chama de hipérbato,
que não é pauta de aula de hoje, tá? Então, se eu troco a minha ordem direta, ela tem que fazer um sentido para quem está lendo. Compreenderam isso? Então, por exemplo, Maria construiu um riacho. Então, eu posso dizer, um riacho foi construído por Maria. Então, olha só, um riacho que seria o complemento passou a ser sujeito. Maria passou a ser, lá no final, passou a ter a função, né, de um negócio que a gente chama de agente da passiva, que também é outra coisa que vocês não vão estudar agora. Mas só para vocês verem que modificando, eles mudam o sentido também, tá? Não o entendimento, mas mudando o lugar da palavra, às vezes ele era um sujeito e ele passa a ser um complemento, tá bem? Então, a ordem direta é fazer essa troca com as posições do sujeito, o seu complemento e o seu predicado. Vamos lá ver na página 20. Feira de intercâmbio cultural oferece serviços para imigrantes. O evento acontece nesse domingo. Neste domingo 4 ocorre o evento Imigrei, uma feira de intercâmbio cultural realizada na Associação Cultural Vila Flores, Rua São Carlos, 759, bairro Floresta, em Porto Alegre, das 2 às 7 horas. A entrada é gratuita e tem como objetivo promover a inserção e acolhida de imigrantes de países como Chile, Haiti, Peru, República Dominicana e Senegal. Serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene. Nós já falamos sobre esse tema, né, que é a imigração. O que está sendo noticiado? Uma feira de intercâmbio, né? Você pode colocar isso, ou você pode colocar uma feira de intercâmbio cultural. A tua resposta aí é você que vai colocar dentro dessa questão. A minha é apenas sugestão. Até rimou. Observe que o nome da feira, Imigrei, resulta de um jogo de palavras. Que palavras estão relacionadas? Então, é a interjeição I com o verbo migrei, tá? Então, falando muito rápido, dá a impressão que está dizendo imigrei, tá? Qual é o efeito de sentido da união dessas duas palavras? É um tom de surpresa, porque a gente sabe que as interjeições, elas vêm com os sinais de exclamação e elas podem indicar surpresa, medo, desgosto, descontentamento, mas aqui a ideia é de surpresa, tá? Releia o título e o início do primeiro parágrafo do corpo do texto. Evento acontece nesse domingo. Nesse domingo 4 ocorre o evento Imigrei. Sublinho com a cor azul os sujeitos de cada oração. No primeiro momento é a palavra evento e no segundo momento é o evento Imigrei. Então, aqui a gente vai ver que no momento ele está na ordem direta e no segundo momento ele está na ordem indireta, tá? Então, em relação ao verbo, em que posição está o sujeito em ambas as orações? Então, no primeiro momento lá, ele está antes do verbo e no segundo momento ele está depois do verbo, tá bem? É por isso que houve essa troca. Quando há essa troca, há a ordem indireta. Observe a posição do termo nesse domingo, no subtítulo e na primeira frase da notícia. Qual é a função desse termo nas duas situações? Então, é informar que este evento ele ocorre naquele domingo, dia 4. Na verdade, se você quiser colocar que é informar a data do evento, tá beleza. O que significa o algarismo 4, entre parênteses? É o dia da realização do evento, né? Observe que nesse domingo ocupa posições diferentes nas orações. No subtítulo está no final, no corpo da notícia, está no início. Em que lugar essa informação ganha mais destaque? Explique. Então, na verdade, a gente sabe que, se a gente for observar, né, que tem uma data, essa data ela tem que ficar bem clara para quem está lendo, porque se eu não souber quando é o evento, eu não vou saber como participar, né? Tá bem? Então, é quando dá ênfase para a data. Eu acho que seja neste domingo, né? Neste domingo, só faltou lá na primeira parte a palavra, o número 4, tá? Então, em que lugar essa informação ganha mais destaque? Explique. Você pode colocar que é na data, tá? Releia a última frase do fragmento da notícia. Serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene. Qual é o sujeito? O sujeito é doações de agasalhos e itens de higiene. Letra B da página 21. O sujeito faz ou recebe a ação aceitar? Ele faz a ação ou ele recebe? Serão aceitas. Ele está doando ou está recebendo? Está recebendo, né? Então, você vai colocar recebe, tá bem? Isso aqui é um conceito relacionado a vozes verbais.
A gente vai ver daqui a pouquinho as vozes verbais, tá? Quando o sujeito faz, quando o sujeito recebe. A frase está na ordem direta ou indireta? Indireta. Por que está na ordem direta? Porque o sujeito está no final da frase. Por que se optou por essa ordem? Para dar ênfase ao verbo aceitar. Com que palavra a locução verbal serão aceitas, concorda? Com o núcleo do sujeito do ações. O fato de a frase estar na ordem inversa interfere na concordância verbal? Não, porque como eu disse, continua fazendo a concordância e o exercício ele é entendido do mesmo jeito. O que não pode é quando eu troco a posição dessas ordens e isso gera um desentendimento na função que o texto quer passar para mim, né? Acabei de dizer isso para vocês, tá bom? Número 42. Seria para você pesquisar títulos de notícias e avaliar se a ordem é mais direta nos títulos ou ela é indireta, né? Então, geralmente, gente, por ser simples, a ordem direta é a que mais se usa nos títulos de notícia, tá? Na página 21, você vai ver a competência leitora, sem proteção, jovens enfrentam mal a acne, mostra a pesquisa. E aí, no texto 2, né, estaria falando a respeito também da acne, e são coisas que você, por exemplo, poderia fazer para resolver o problema, mas muitas vezes não dá certo. Acne e a espinha. Comparando os dois textos, percebe-se que eles são complementares, porque um complementa o outro, tá? Na prática de oralidade, há o diálogo argumentativo. Nós vamos deixar o diálogo argumentativo e nós vamos para a página 24, tabela e gráfico, tá bem? Os gráficos, nós vamos trabalhar o diálogo argumentativo em sala de aula quando voltarmos, porque eu quero fazer uma atividade com vocês, tá? Então, vamos lá. Tabela e gráfico, prática de escrita. Os refugiados reconhecidos em 2016 são em maior parte da Síria, 326, República Democrática do Congo, 189, Paquistão, 98, Palestina, 57 e Angola, 26. Então, dentro desse contexto, a gente já vê que os números eles vêm elencados, né, por quantidades. Então, lá no número 1, complete a tabela distribuindo as informações desse parágrafo em linhas e colunas. E na primeira linha escreva um título. Ele deve identificar o leitor sobre o que trata a tabela. Então, a gente vai criar uma tabela com esses números do texto. Então, no título poderia ser assim: Refugiados reconhecidos no Brasil em 2016. É 2016, né? É. Na Síria, quantos que tem? 326. República Democrática do Congo, 189. No Paquistão, 98. Na Palestina, 57 e na Angola, 26. Então, vocês vão distribuir por número de maiores incidências, né, de refugiados no Brasil. Então, o primeiro é a Síria, ele já vem elencado, você só vai colocar os números que aparecem entre parênteses, tá bom? Número 2. Observe um gráfico de barras, construído com as mesmas informações do parágrafo e da tabela. Aplique ao gráfico o mesmo título da tabela. Então, o mesmo título da tabela seria Refugiados reconhecidos no Brasil em 2016. Tá? Você vai repetir o título acima. O que seria o gráfico? O formato do gráfico pode variar de acordo com o tipo de informação. O gráfico de barras, por exemplo, é adequado para comparar dados quantitativos, em que a barra mais longa indica maior quantidade. Então, os gráficos são interessantes e importantes dentro de um contexto verbal, porque eles dão veracidade ao texto. Geralmente, quando tem código, quando tem as barras, ou quando tem o gráfico e essas tabelas, a gente sabe que esse texto ele é verdadeiro, porque alguém fez uma pesquisa a respeito daquilo. E os dados mostram, então, que os números não mentem, né? Eles podem estar aumentados ou diminuídos, mas eles não vão mentir, porque aquilo é verdadeiro, tá bem? O que a tabela e o gráfico têm em comum? Eles apresentam as mesmas informações. Letra B. Quanto à visualização das informações, qual a vantagem do gráfico em comparação com a tabela? O gráfico e a tabela, eles têm a ideia de facilitar essas informações para quem está analisando o texto, tá bem? Então, é facilitar as informações, tá bem? E também, quando eu olho aqui no visual, eu consigo compreender melhor. Qual é a desvantagem do gráfico?
A desvantagem é comprovar o número exato dos refugiados no Brasil, tá? Às vezes, isso é uma questão mais genérica. Às vezes, quando a gente constrói um gráfico, alguns dados ficam de fora. Explique como as tabelas podem auxiliar na construção do gráfico. As tabelas, elas ajudam a organizar os gráficos, né? Então, é importante trabalhar a tabela e depois o gráfico, porque daí você vai ter um apoio, né? Um apoio de um para o outro. As questões seguintes dizem respeito ao conteúdo do gráfico. Qual é o objetivo desse gráfico? Mostrar o número de refugiados que tiveram a situação reconhecida no Brasil, porque são refugiados específicos. Esses foram reconhecidos como refugiados no Brasil, tá? Como a gente já discutiu na aula anterior, alguns refugiados eles estão ainda em situação irregular no país, tá bem? Esses gráficos mostram a origem deles e mostra que esses são regulares, tá certo? E a letra F, qual é o país de procedência de maior grupo de refugiados? É a Síria, com 326. E qual é a procedência do grupo com menor número de refugiados? É a Angola. 23. Reescreva o parágrafo da notícia em que esses dados são apresentados, dando destaque para as informações de maior e menor número de reconhecimento dos refugiados. Então, você vai colocar assim, que a Síria é o país com o maior número de refugiados reconhecidos em 2016. Tá bom isso daí, tá bem? A atividade para vocês fazerem seria organiza as ideias da página 27, tá? E a página 28. Então, a tarefa deste vídeo é a página 27 e a 28 no Organize as Ideias, que é um resumo com retomada do conteúdo que a gente viu, tá bom? Provavelmente a gente vai fazer o caderno de atividades juntos, no caderno de atividades novo, no vídeo, né, na aula online da semana que vem, tá bem? Então, a tarefa de vocês é essa. Essa semana também já vou passar o outro livro que vocês têm que ler este bimestre. Tchau pra vocês, a gente se fala na terça-feira.